O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu o julgamento que pode levar o ex-presidente da República, ex-senador Fernando Collor de Mello, à prisão. Ele é acusado de corrupção passiva, ele é acusado de lavagem de dinheiro e investigações feitas pela Operação Lava Jato, por um braço da Operação Lava Jato, que identificou Fernando Collor como autor de corrupção, participante de casos de corrupção na BR Distribuidora. Nós vamos a Brasília porque a Janaína Camelo vai contar para a gente o que é que o ministro Toffoli argumentou para suspender a continuidade do processo. Janaína. Pois é, Colombo, ele quer mais tempo, para analisar esse processo. Então, esse julgamento ele foi suspenso porque ele apresentou um pedido de vista. E agora, pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, ele tem até 90 dias. Esse regimento foi modificado recentemente, Passou agora para 90 dias o prazo máximo aí para ele devolver esse processo para julgamento. Então, na prática, o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor, ele ganha, na verdade, uma sobrevida aí, porque há risco desse julgamento acabar com a prisão dele, na verdade, Então, Dias Toffoli apresentou esse pedido de vista, então, suspendendo o julgamento depois do voto do relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, ele votou aí contra o recurso, rejeitando o recurso da defesa de Collor e mantendo, então, a condenação dele, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Só para lembrar, Colombo, Collor foi condenado no ano passado, em maio do ano passado, a 8 anos e 10 meses de prisão, ainda em relação, como você disse, aos processos aí da Lava Jato. Ele foi denunciado, acusado de receber 20 milhões de propina da, então, BR Distribuidora, que era uma subsidiária da Petrobras. Essa denúncia ela foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República ainda em 2015. Então, agora o plenário do Supremo Tribunal Federal julga e esse recurso da defesa de Fernando Collor contra essa condenação. A defesa de Collor alega que a condenação se baseia em delações premiadas que não servem como, abre aspas, elementos autônomos e suficientes de corroboração, fecha aspas, da prisão do ex-senador. Os advogados também argumentam que houve um erro aí na dosimetria da pena, porque, segundo eles, não foi levado em conta aí sugestões de outros ministros de penas menores, como, por exemplo, de 4 anos. No seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte, que Collor busca, na verdade, nesse recurso aí, rediscutir pontos já decididos pela Suprema Corte no julgamento dessa ação penal, invocando aí, segundo o ministro Alexandre de Moraes, fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam um mero inconformismo com a conclusão adotada. Esse julgamento, Colombo, ele acontece no plenário virtual. Então, por conta disso, depois dessa suspensão aí por pedido de vista, para que esse julgamento seja retomado depois que o processo for devolvido, então o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, o ministro, então terá que remarcar um novo julgamento. Então, além dos 90 dias, pode ser que haverá mais um prazo aí para o ex-presidente Collor por conta desse novo julgamento que ainda deve ser marcado. Colombo, é com você. Valeu, Janaína. Queria ouvir um pouquinho o Cláudio Dantas e a Amanda Klein a respeito dessa decisão específica, Amanda, mas que pode ser inserida num contexto um pouco maior, que é de revisão quase que completa de tudo aquilo que foi feito pela Operação Lava Jato ou sob o guarda-chuva da Operação Lava Jato, desde acordos de leniência firmados com empreiteiras como a Novo Honor, Odebrecht na época das investigações, multas aplicadas e admitidas, confessas por essas empresas, pagas a partir de crimes confessados por essas empresas, até acordos de delação premiada e pena imposta a esse ex-senador da República, ex-presidente, como o caso do Fernando Collor de Mello. Dá para incluir tudo isso debaixo do mesmo guarda-chuva da revisão completa e quase que absoluta de tudo o que aconteceu durante o período da Lava Jato, Amanda? Eu acho que sim, Colombo, acho que é por aí, por diferentes ministros e diferentes motivos. Por exemplo, nesse aspecto de delação premiada, a revisão do uso da delação premiada na Lava Jato, tanto por parte de empresas, que aí recebe o nome de acordos de leniência,
o Toffoli está à frente dessa empreitada, suspendeu os efeitos, né, do acordo de leniência, o acordo de leniência da JF, primeiro que não é propriamente da Lava Jato, mas ele colocou de alguma forma tudo ali no mesmo bolo, tem a ver com a Operação Greenfield e com outras operações, Cui Bono, Sepsis, mas ele colocou tudo como se fosse no bolo da Lava Jato, porque usou as provas da Vaza Jato, né, que aí são estritamente ligadas à 13ª Vara de Curitiba, com o juiz Sérgio Moro e os procuradores liderados ali a Força-Tarefa por Deltan Dallagnol, como do acordo de leniência da Odebrecht. E agora, no caso de Collor, o que a defesa dele argumenta, como a nossa reportagem mostrou, é que a delação, que a acusação, a condenação, melhor dizendo, do Collor se baseia na delação premiada, né? Somente na delação premiada. E há demonstrações, por exemplo, agora, no caso da Polícia Federal, que atingiu o Bolsonaro e o seu entorno, de que a delação premiada, nesse caso do Mauro Cid, ela pode ser bem utilizada se corroborada por provas. Agora, essa tentativa de reescrever a história, e no caso do Toffoli, ele na prática só dá uma sobrevida à defesa do Collor, porque eles já estão analisando um recurso que já foi rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na prática, você compra aí mais 3 meses, mas não há indicação, não sabemos ainda, mas se o Supremo vai rever essa condenação já imposta ao ex-presidente da República, que na época do impeachment, né, conseguiu se livrar, sofreu um impeachment, mas na justiça não foi condenado, e dessa vez, por outro motivo, anos depois, na Lava Jato, uma operação completamente diferente, pode sim ter que cumprir a sua pena. Bom, o que a defesa tenta, né, fazer com esse recurso é uma revisão da pena, né? A condenação não pode ser revista. O caso aí da delação do Ricardo Pessoa, que era o presidente da UTC, que fez uma delação, entregou provas, né? Não é só delação, ele tem provas que corroboraram essa condenação. Tanto é que ele foi condenado. 8 ministros votaram pela condenação de Fernando Collor. E agora a defesa tenta, aí, como um último recurso, tentar questionar a dosimetria da pena, levando em conta que alguns ministros votaram pela condenação de 4 anos, então eles questionam questão de prescrição de crimes, enfim, questões processuais, minúcias dessa condenação que pode, naturalmente, se acolhido pela maioria do plenário, esse recurso pode levar a uma redução da pena do Collor. E considerando aí a execução da pena, ele pode, inclusive, deixar de cumpri-la em regime fechado. Então, essa é a tentativa da defesa. O Toffoli pediu aí um pedido de vista, né? Fez um pedido de vista para reanalisar o caso. Ele tem de devolvê-lo em, no máximo, 90 dias. Nós temos agora, né, prazo para devolução de pedido de vistas. Até pouco tempo atrás, os ministros não tinham obrigação, não tinham prazo para devolver esses pedidos de vistas, e a gente tinha um acúmulo de processos que muitas vezes nunca mais voltavam à pauta. Nesse caso, não. Ele tem 90 dias para devolver esse processo, devolver o caso aí desse recurso e finalmente ser votado, ser julgado. O Toffoli tem feito uma revisão bem tortuosa, né, de várias dessas de condenações, de acordos de leniência envolvendo as grandes empresas, mas isso não se aplica no caso do Collor, porque ele já foi condenado. Então, no máximo, aí você pode ter uma redução da pena, mas, efetivamente, na prática, pode levar ao não cumprimento em regime fechado.